Diretrizes para o êxito. Hoje a nossa querida Carmen não está presente. Ela está se vingando da semana passada que eu não vim. Ela falou, então também não vou semana que vem, a gente acaba logo com isso. Estou brincando. Ela teve um compromisso, não pôde vir. Daqui a pouco o pessoal leva a sério, né? Tem que explicar. Enfim, ela não pôde vir, mas aí eu estou aqui substituindo. Mas os slides, ela que preparou carinhosamente. E a gente vai passar. Ela encerrou com vocês o capítulo, o comportamento assertivo. Chegou a acabar? Não? Vocês têm? A gente está em qual aí aberto, o pessoal? A gente já está aqui no 31, resistências ao mal. Terminou? Não. A gente vai começar do 31 hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida do 30, vocês me perguntam que a gente... O 31 é resistências ao mal, que é um capítulo maravilhoso também. No slide 6 do anterior, vocês têm aí? Já está aqui? Então tá. Então vamos dar continuidade aqui. No 6 do anterior, beleza. Eu que estudei a aula do 31, vou ter que, obviamente... Vamos embora para o 30. Que nada, isso aqui é a Joana que está aqui com a gente. Só segura o microfone. Olha só, vamos fazer o evangelho. Sede perfeitos, capítulo 17. 17. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade e que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como deveis viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A virtude não consiste em assumirdes aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, elevei o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo d'alma, ou a sua proteção para que alcanceis êxito, ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai à fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma, sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade. De absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola
priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com cilício e vos cobrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez, vos dizemos, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Senhor Jesus, Mestre querido e amoroso, nosso irmão maior, que entrega o ensinamento ao longo dos séculos, permite que aqui estejamos, exortando sobre o Evangelho, ouvindo as Tuas palavras, sentindo a Tua presença no meio de nós. Lhe pedimos intuição, clareza, discernimento, alegria, contentamento, humildade, para que possamos, com a nossa veneranda Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, trabalhar todos os conteúdos espirituais que ela traz na tarde de hoje. Abençoa esta casa e a todos que aqui estão, hoje e sempre. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Comportamento assertivo, segunda parte. Vamos voltar um pouquinho, só para eu me orientar aqui. Comportamento assertivo. Tá. Bom, nunca se soube que Jesus, aqui é o texto da própria Joana, não é isso? Nunca se soube que Jesus anuiu com as situações degradantes e as imposições descabidas geradas pelos seus antagonistas. Foi por não se deixar submeter ao absurdo da hipocrisia dominante que se tornou considerado inimigo de Israel, pelos religiosos pusilânimes e do Império Romano, pelos verdugos dominadores. Esse capítulo vai introduzir o próximo, se vocês forem ler com atenção. Resistir ao mal, né, que na verdade é não resistir ao maligno, que Jesus vai anunciar no Sermão da Montanha, na continuação da pregação dele no Sermão da Montanha, tem a ver com isso aqui. Jesus nunca resistiu ao mal que tentaram fazer com ele e que, de fato, fizeram ao seu corpo. E ele não se deixou submeter ao absoluto da hipocrisia dominante. Então, o que aconteceu? Quem é esse homem? Era a pergunta dos romanos, dos judeus. Quem é esse cara que está mexendo com a nossa sociedade? Esse homem que fala, que anda, que prega, que arrasta multidões, que cura, que levanta os coxos, que limpa as feridas dos leprosos, que dá visão aos cegos, que ressuscita os mortos, que converte os incrédulos. Quem é? Aí começou o movimento. Mas dizem que ele é filho do carpinteiro, ele é um nazareno lá do não sei de onde, do subúrbio da Galileia, né? Quem é? Aí começou a chamar atenção. É um profeta, é mais um que profetiza e tal. Inveja, maledicência, calúnia, vamos ripar. Tá mexendo com as estruturas, tá tirando o comodismo da época. E Jesus veio trazer o quê? A espada, como ele mesmo disse. Não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Quando 5 estiverem em uma mesa, 3 estarão a favor e 2 contra mim. Não é verdade? Ou vice-versa. Então, o que é isso? É uma divisão de pensamento. Ele veio para rachar. As pessoas não vão mais se contentar com o modus operandi daquela época. Os leprosos não iam mais
ser excluídos da sociedade. Os imundos, que eram os doentes, não tinham acesso ao templo. Jesus curava as pessoas para eles poderem entrar no templo. Porque as pessoas que tinham qualquer deficiência física não tinham acesso ao templo, não podiam orar. E Jesus falou, você está curado, agora vai lá e se apresenta aos sacerdotes, para você entrar. Né? Então, ele veio para causar o impacto. E, como assim? E curando aos sábados? Aí fala, mas você, se seu boi não caísse num despenhadeiro, você não retiraria num dia de sábado? Por que eu não posso curar o meu rebanho no dia de sábado? Então, quebrar paradigmas, acabar com as tradições falsas construídas pelos homens, abafando a lei de Moisés, a lei que veio, né, por Moisés, abafando, construindo várias emendas, vários códices que os seres humanos construíram para se perpetuarem no poder, numa soberania falsa, hipócrita, como Jesus chamava o corpo judaico daquela época, os judaizantes, né, os fariseus, os saduceus, os administradores do templo, e ele veio para acabar com isso. E ele lia nas sinagogas, ele subia numa assembleia como essa, numa sinagoga, e pregava o evangelho, ele lia os textos antigos, né? a Tanakh, a Torá. Fala, André, você está com esse dedinho desde... Sim. Jesus era da família de rei, né? Então, filho de Davi. Isso aí. Ou seja, também dentro de tudo que os profetas já previam, né? Tudo que já vinham anunciando era o próprio Jesus. Não tinha como dizer que ele não era o Messias. Maneira com que ele chega, está tudo escrito, se você for ler Ezequiel, Isaías, Daniel, todos os profetas antigos, eles anunciam a chegada de Jesus. Né? E os caras não queriam reconhecer isso, né? Porque achavam que era um Messias triunfador, que iria retirar Israel das mãos dos romanos. Alguém que iria vencer a guerra, iria ser um guerreiro, alguém forte, poderoso. Né? Jesus, né, trouxe um outro armamento, que é a palavra, o amor que ele veio trazer para a terra. Então, ele é o quê? O wanted, é o visado, aquele que tem que ser morto. De algum jeito, querem pegar Jesus. Né? Comportamento assertivo de quem? Dele. Jesus tinha um comportamento assertivo. Não conseguiam pegar Jesus nos 10 mandamentos. Ele seguia estritamente aquilo ali. Então, eles iam pegar onde? Nos 613 códices que foram desenvolvidos ao longo dos anos pela tradição dos antigos, dos homens antigos do corpo judaico. Ali que tentavam pegar Jesus. E Jesus, com os argumentos dos 10 mandamentos, destruía os códigos. Comportamento assertivo estabelece num conjunto de valores que se deve ter em conta, a saber, 2 pontos. Ter opinião e defendê-la. Jesus tinha opinião? Defendia? Enfrentava críticas, quando justas e oportunas ou não. Manter-se com naturalidade quando formule pedidos ou os recuse. Estabelecer conversação sem imposições descabidas. Estar receptivo sempre para mudanças mais enriquecedoras. Jesus era um homem desses. Ele estabelecia conversas, ele conversava com mulheres, que naquela época era um absurdo. Um homem ir lá conversar com uma mulher, mulheres então de outras origens, não judias, né? Ele conversava. Ele foi lá na beira do poço e conversou com aquela samaritana, não foi? E a mulher bebeu da fonte que nunca mais teve sede, que ele era a própria fonte, né?
Então, Jesus ele tinha esse talento de ter um comportamento assertivo. E dava esse exemplo para os seus discípulos. Vocês precisam ser retos no falar, no agir e no pensar. A gente tem que sempre pensar dessa maneira. Como a gente pensa, como a gente age, e o que a gente fala. Tem que ter uma coerência. Não pode a gente estar dividido. Como os fariseus eram. Pensavam de uma maneira, articulavam coisas, mas na hora de falar, falavam diferente. Ou agiam de uma outra maneira, tortos, desvirtuando. Jesus era reto no falar, no pensar e no agir. E ele se comunicava, ele levava adiante as mensagens. Ele olhava a todos como irmãos, homens e mulheres, gentios ou judeus, ricos ou pobres, não importa. Ele estava ali para expandir a lei de Deus na terra. Esse é o papel dele. E esse é o papel dos seus discípulos, que somos nós aqui no século XXI, que temos contato com um capítulo desse, como do seguinte, é uma orientação espiritual. Joana está falando para nós. Olha, o comportamento assertivo estabelece dessa forma, num conjunto de valores. 2 pontos. Ter opinião e defendê-la. Enfrentar críticas quando justas e oportunas ou não. Manter-se com naturalidade quando formule pedidos ou os recuse. Estabelecer conversação sem imposições descabidas. Estar receptivo sempre para mudanças mais enriquecedoras. A gente vive numa cidade, vive em comunhão, vive em uma sociedade. A gente precisa levar isso a sério. A gente não pode pensar somente na gente. Isso aqui é uma proposta o quê? Para você viver abertamente, viver de uma maneira conscienciosa, olhando para o lado, olhando para os nossos irmãos, com o ouvido atento, percebendo que as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades. As pessoas podem, às vezes, trazer ideias diferentes, opiniões diferentes, e a gente precisa do quê? Ter uma acomodação desses assuntos, com naturalidade, com tranquilidade, sem o quê? Aquela língua pronta para debater, para devolver rápido e tal. Então, Jesus ouvia também. Jesus fazia muitas perguntas. E eram perguntas muito poderosas. Imagina Jesus fazer uma pergunta. Você tem que responder a ele. O que buscas? O que queres? E aí, você vai responder o que para Jesus? Né? Complicado. Eu não sabia que... Aí os caras falaram, por onde moras? Era a pergunta que eles fizeram para o Jesus. Aí Jesus falou, vinde e vede. Né? Aí os caras foram atrás de Jesus para ver onde Jesus ia, né? Aí eles foram atrás de Jesus. Ou seja, Jesus perguntava também para os seus discípulos, o que acham de mim? O que vocês acham quem eu sou? Era a pergunta que fizeram lá para os apóstolos, né? Aí cada um falava um troço. Aí um falou, não, eu acho que você é o Messias esperado. Você é o Filho de Deus vivo, é o Pai. Não sei o que, não sei o que. Aí o Pedro falou, né? Aí Jesus censurou ele, você não repita isso, não sei o que, mas você está certo, né? Ele afirmou que estava correto. Então Jesus fazia muitas perguntas. Ele estava ali. Quando a gente lê o livro Boa Nova, a gente vê um Jesus próximo, um Jesus com diálogos, com conversas próximo. Vocês já leram esse livro? Quem leu o livro Boa Nova? Você leu, né, Jane? Jane já leu todos. A Jane Angelice. Da palha, já passou. Já foi, já pode ver. O livro Boa Nova, do Humberto de Campos, do Chico Xavier, que psicografou. Então, quando vocês puderem, o que ela não leu, né? Vocês leiam esse livro, Boa Nova, do Humberto de Campos. É maravilhoso, livro sensacional, deve vender aqui embaixo, provavelmente. Aí você vê um Jesus trocando com os apóstolos, você vê ele esclarecendo dúvidas, intrigas, situações difíceis ali. No final de cada capítulo, você vê os ensinamentos que ele dá, que viraram passagens do Evangelho, que estão na Bíblia. Que
Aí você vê como que foi o desenrolar dessas histórias. É maravilhoso o livro. O Sermão da Montanha, como é que surgiu? Por que Jesus foi falar o Sermão da Montanha? Veio de uma conversa dele com Mateus. E Mateus ali, meio querendo buscar orientações e tal, ele sobe, fala o Sermão da Montanha, e depois ele olha para Mateus e tal, e Mateus, né, debulhando em lágrimas ali, apaixonado por Jesus. Ou seja, o mestre, né, me ensinou mais uma vez. E aí ele reconhece a autoridade e aprende. Então, Jesus, nesse tete-a-tete com os discípulos, é maravilhoso. É um livro que a gente precisa ler e reler sempre, né? Aqui nos inspira muito. No mês de dezembro aqui, no Seja, é a tradição nossa que as palestras sejam sempre dos capítulos do Boa Nova. É um livro muito importante aqui na nossa casa. Todo mês de dezembro, os temas das palestras é sobre o livro Boa Nova. Dezembro ou janeiro? Agora não lembro. Acho que é dezembro. Que é o mês do Natal, não é isso? Aí. O indivíduo passivo tudo faz para não ser convidado a opinar, porque teme ferir ou desagradar, mantendo-se equidistante em quaisquer discussões, em face do receio de ser mal interpretado, não entendendo que cada criatura é portadora de sua própria forma de ser e de crer, e que a concordância absoluta nem sempre é possível. Por outro lado, não tem a coragem de enfrentar qualquer crítica, mesmo quando justa ou leal, deixando-se afetar pela forma como lhe é feita pelo antagonista. Aqui Joana faz uma crítica ao indivíduo passivo, né? O que é um indivíduo passivo? Aquele indivíduo que deixa, né, as coisas acontecerem, às vezes por uma postura de manter um equilíbrio da situação, não entrar num assunto que pode machucar alguém e tal, ele prefere se esquivar, ficar na dele, não expressar uma opinião, engolir um sapo às vezes e tal, e deixar tudo do jeito que está para que a casa fique no mesmo ambiente, serena, tudo tranquilo e tal, mas há sofrimento, né, numa postura como essa. A gente precisa ter cuidado com isso. Como é que nós somos? Às vezes a gente vem aqui no Seja e tal, e acha que a gente precisa ser muito bonzinho às vezes, né? E a Joana não gosta de pessoas bonzinhas. Ela diz que a gente precisa ser o quê? Firme, inteiro. A gente precisa se colocar na medida certa. Quando é uma questão justa, a gente seja justa. Quando é injustiça que a gente está vendo, a gente pontua a injustiça que está acontecendo. O que seja o sim, sim, o não, não. O que seja diferente disso é obra do maligno. O que é diferente disso é obra do maligno. Então, a gente precisa ser assertivo. Sim, sim, não, não. É um recado de Jesus, é um recado de Joana. Então, o indivíduo passivo, né, que quer sempre ser o bonzinho da história, tudo bem, vou deixar para lá, releva e toma na cabeça, toma na cabeça, toma na cabeça. Não, não é assim, a vida não é essa, não é mais desse jeito. A gente precisa assumir as nossas posturas no mundo, assumir a nossa integridade no mundo. A gente está encarnado, a gente tem uma razão de estar encarnado. E Jesus, Deus, tem um planejamento para nós. Se a gente está reencarnado numa família, vendo e convivendo com determinada situação de injustiça, ou numa sociedade que a gente observa determinada injustiça, ou em algum lugar que a gente observa alguma coisa acontecendo, nós somos agentes de quem? Dele, do Senhor. Ele precisa de mãos humanas para que a injustiça finde, para que algo aconteça de diferente e a situação se neutralize, não é verdade? Então, agir, reto agir. Onde está a nossa coragem, o nosso bom ânimo? Na nossa fé. A gente precisa estar colado com quem nessas horas? Com Jesus. Abre o Evangelho, faz uma oração, uma prece e tal, mas enfrenta, vai na direção. A gente não pode se acanhar mais, a gente precisa encarar as coisas, encarar mesmo, porque o mal fala alto, o mal grita, o mal se posiciona, o mal quer derrubar, o mal esperneia e o mal, às vezes, se impõe, né? O mal lá fora. Então, a gente, como cordeiros,
no meio de lobos. Jesus lançou seus discípulos desse jeito. Tudo bem, mas a gente tem que estar atento, né, ao que está acontecendo e ter responsabilidade. Então, por outro lado, não tem a coragem de enfrentar qualquer crítica, mesmo quando justa ou leal, deixando-se afetar pela forma como lhe é feita pelo antagonista. Está vendo? Isso porque não discerne entre um conceito ideológico e o seu complexo de inferioridade. Onde ela chegou? Que sempre se atribui como pessoa desamada e perseguida. Então, ela está ligando aqui a um complexo de inferioridade. Qual é a razão da pessoa não se manifestar naquele momento? Por que ela sempre recolhe, se retrai, ela volta para uma posição defensiva, passiva e conservadora e aceita desse jeito? Há um complexo ali de inferioridade? Talvez, provavelmente sim. Como que a gente atinge isso? Como é que a gente chega nesse complexo? Terapia, psicoterapia ajuda muito. A pessoa se trabalha, terapia da palavra, para que ela dilua isso, para que isso venha para o plano da consciência. Essa mágoa guardada, um ressentimento que seja, algo que tenha acontecido na infância, às vezes um bullying, uma ação vinda de um irmão mais velho, ou um amigo, ou alguém na escola, ou alguém superior, um professor, uma professora, algo que tenha registrado ou passado de uma maneira fraca o suficiente para registrar na consciência, mas se armazenou no inconsciente daquela criança, daquele pré-adolescente e tal, aquilo ali, ou uma série de fatores, gera complexos, vai formando-se um complexo. Aquilo precisa sair de alguma forma, precisa voltar para o plano da consciência. Então, o inconsciente é atemporal. Passou muito tempo, a criança já não é criança, já está com 40 anos de idade. Não. O inconsciente não tem tempo. Os conteúdos do passado, eles permanecem ali intactos se eles não forem mexidos. Intactos. Então, a gente acessa aquilo na terapia. Com muito cuidado, com bons psicólogos, a pessoa, ao longo das sessões, ela vai trabalhando aqueles conteúdos e aquilo vai naturalmente ganhando uma outra forma, uma outra maneira de ser enxergada, ser vista, ser até revivenciada, mas você está num ambiente apropriado para aquilo, numa sessão de terapia, e você supera, você dá um outro significado para aquilo. E você se reempodera, você se torna um homem agora, ou uma mulher agora, capaz de enfrentar a situação de uma outra maneira. Então é importante a gente observar a nós mesmos, nós nos conhecermos, dar valor a nós mesmos. Não tem mais espaço para tabu, para preconceito. Não, psicólogo é coisa de maluco, é coisa de não sei o quê. Não. A gente pode se dar o direito de fazer terapia. É a nossa saúde mental, nossos órgãos não adoecem, nosso rim, nosso pulmão, nossa garganta, não sei o quê. Por que a nossa mente não pode adoecer, nosso cérebro não pode ficar doente? A gente precisa de um tratamento. E esse tratamento pode ser psicológico, pode ser psicoterápico, por que não? A gente tem muitos recursos, muita gente boa, muita gente capacitada para ajudar outros seres humanos. Então, enfrentar isso de frente é mais uma oportunidade, mais uma ferramenta que o século XXI nos oferece aí, para cura e libertação. Foi, gente. O portador de comportamento assertivo, no entanto, sabe enfrentar a crítica, quando se trate ou não de uma análise objetivando corrigir e aprimorar-lhe o pensamento ou a conduta, podendo distinguir quando o interesse é ajudar ou destruir. Assim, recebe-a com naturalidade e mesmo alegria, sendo-lhe positiva, porque sabe que a existência é uma incessante oportunidade de aprendizagem. Essa serenidade que lhe define o caráter espelha os seus sentimentos internos, essencialmente aqueles que são frutos da sua convicção espiritual. Acreditando na imortalidade da alma,
Não se pode permitir dubiedade em relação à crença e ao comportamento antagônicos entre si. Você vê, a reencarnação é o quê? Uma oportunidade de aprendizagem. Portador de comportamento assertivo sabe enfrentar a crítica. Então, a gente precisa saber enfrentar as críticas. Será que a gente sabe enfrentar as críticas? É uma pergunta. Às vezes não, né? Quase sempre não. Quase sempre a gente leva para o lado pessoal. Será que a gente tem maturidade mesmo para enfrentar uma crítica? Pô, ainda mais as pessoas que a gente tem mais expectativa assim, de receber um elogio, de achar que está agradando, um chefe, uma mãe, um pai, um namorado, uma namorada, um filho. Você está todo lá achando, né? E fala, caraca, não veio nada, nem um obrigado, nem um valeu, nem um like, nada. Não recebi nada. Acho que o chefe é mais verdadeiro nisso. Pois é, exatamente. Exatamente isso. Porque o chefe ele não vai te enrolar nesse sentido. Porque ele tem que ser sincero. Não tem afetividade, ele joga limpo com você, exatamente. Então, se realmente agradou a ele vai dar o feedback dele ali, vai falar, beleza, tá ok, foi correspondido. Aí, é a aula que tá boa. Tá vendo? Tô querendo ser agradado. É o jogo. Oi? É ensaio, Então, gente, o chefe, ele fala a verdade. Normalmente, um bom chefe deveria falar, né? A verdade para os seus subordinados ali. Mas nem todo. Às vezes também tem chefe malandrão. Mas, enfim, a crítica do colega, ou aquele que quer tomar teu lugar também é complicado, né? Tomar teu posto, enfim. A gente tem que aprender a lidar com as críticas, gente. Isso mostra amadurecimento. Quando a gente aprende a lidar com críticas, a gente vê que a gente está amadurecendo, realmente. Porque, assim, por mais que a gente estude, que a gente se aperfeiçoe, que a gente se dedique, em qualquer labor, qualquer trabalho, até aqui na casa espírita mesmo, se a gente estuda, tal, sabe, a gente não dá conta de tudo, de todo o conteúdo, de toda a matéria, a gente não consegue dominar todos os assuntos. E a gente está sujeito a falhas, nós somos seres humanos. A gente tem que reconhecer as nossas limitações cognitivas, a nossa perda de memória, nossos erros, a nossa incapacidade de aprender determinados conteúdos. A gente falha, a gente é humano, a gente está aqui para errar mesmo, dar cabeçada. Quantas vezes, Carmen e eu aqui, às vezes a gente erra, troca uma coisa pela outra, fala errado, não sei o quê. E, beleza, a vida que segue, entendeu? A gente está aqui nos esforçando. Importante a gente persistir e reconhecer, aí que está, fazer também as nossas autocríticas. Isso é legal, né? Nunca chegar e falar, foi tudo ótimo, tudo maravilhoso. Não. Olhar, eu podia ter me dedicado mais nisso, ter dedicado mais tempo para aquilo e tal, observado melhor o nosso dia a dia e visto que dava para ser melhor, entregado mais nisso. Ou não, ou falar, até que foi bom, valeu. Né? Se autoelogiar também é bom, por que não? Levanta a autoestima. Não é só crítica que se vive o mundo. Se dá um agrado também, vale a pena. Enfim, amadurecimento, comportamento assertivo, aceitação das críticas. A gente precisa ter essa leitura, entendeu? Aceitar a crítica. Vem crítica de tudo que é lado o tempo todo, o tempo inteiro. E às vezes a gente critica as pessoas inconscientemente. Às vezes a gente está, né, dentro de casa e quando você vê, você está exigindo demais de uma pessoa e, sabe, a pessoa está ali já se dedicando a você, fazendo sua comida, dedicando o tempo dela a lavar sua roupa, e você está ali, está reclamando, e está não sei o quê. A pessoa trabalha o dia inteiro na sua casa e você chega em casa cansado e às vezes solta uma sem querer, entendeu? E magoa uma pessoa, né? A gente tem que ter carinho com todo mundo, até com aqueles que passam às vezes invisíveis no nosso dia, né? Mas eles estão às vezes servindo a você.
se esforçando. Aquilo ali é a vida deles. É o que eles têm de melhor para dar. É a entrega deles. É o que depende. A comida na casa deles chega por ali. Então, o mínimo de atenção a gente tem que dar. A gente tem que ter e afeto, né? Olhar para aquelas pessoas e reconhecê-las como filhas de Deus também. Estão aqui, estão como nós, né? Não é porque nasceu num lugar diferente, num lugar... Nada, é todo mundo no mesmo barco, sabe? A gente está no mesmo corpo de carne, tudo é carcaça, vai tudo para o mesmo lugar. Quando fecha o tabuleiro, o que acontece? Né? O rei e os peões vão tudo para a caixa fechada, meu amigo. Não tem essa. E quando chega do lado de lá, tu vai falar, não, eu sou o doutor, não sei das coisas. Não, meu irmão. O que você fez? O que você trabalhou nas obras do Cristo? Qual foi o seu labor? Qual foi e aí? Eu sou o doutor André Luiz, eu sou não sei das coisas. Não, estou falando o outro. Que foi bater. Sabe com quem você está falando? Essas coisas que a gente tira onda aqui na Terra, lá, meu irmão, não tem isso não. Não poucos, no entanto, assumem uma postura agressiva, procurando manter-se em atitude hostil a todos quantos dele discordam ou pensam de maneira diferente, impondo suas ideias ou desejando forçar a sua aceitação, sempre dando a ideia de que é possuidor do conhecimento, que não admite controvérsia. O comportamento assertivo é bem a medida do equilíbrio da fé que o indivíduo mantém na justiça de Deus, nos deveres que lhe cumpre atender, no esforço a desprender em favor da própria e incessante renovação moral, no contínuo crescimento espiritual, na busca do infinito. Então, é isso, gente. Vamos indo. Nem sempre, talvez, seja entendido esse que assim se comporta. Nem sempre, talvez, seja entendido esse que assim se comporta. Ou seja, o que tem comportamento assertivo nem sempre é compreendido para os olhos do mundo. Né? Por quê? Porque é estranho. Você vê um Jesus andar e tal, cara estranho, falando... Né? Eu acho que não ia ser tão diferente assim. Eu acho que não ia ser muito diferente não, André. Porque a mentalidade humana, sabe, ainda se arrasta muito no chão. Tem muita gente boa, tá? A gente tem que levar isso em conta. Mas ainda tem muita gente que peleja por aí, que sabe? Mas que basta meia dúzia deles para acabar com alguém, não é verdade? É isso aí. Nem sempre, talvez, seja entendido esse que assim se comporta. Mas isso não é importante. Porque o seu não é o objetivo de conquistar um círculo de pessoas que lhe são admiradoras ou simpáticas, mas de conduzir-se conforme a crença que vivencia, demonstrando-lhes a excelência da qualidade pelo bem que a si mesmo se propicia. Jesus aqui e os fariseus olhando para ele. Essa habilidade saudável do comportamento assertivo é adquirida com Jesus, que nunca evitava o enfrentamento, nem se escusava de amar e de socorrer, mantendo-se íntegro diante de qualquer circunstância. É isso aí, ele é íntegro. Essa é a mensagem, entendeu? Não tem migué. A gente, às vezes, cria muito migué. A gente quer ser de um jeito para um, de um jeito para outro, de um jeito para outro. A gente coloca o quê? As nossas máscaras sociais. A gente troca muito de máscara, né? A máscara do instrutor do SEJA, a máscara do torcedor do time de futebol, a máscara do trabalho, a máscara do pai, a máscara do namorado, a máscara do filho, e a gente vai trocando, né? A máscara dos amigos da rodinha do futebol, e por aí vai. E a gente está lá trocando as nossas máscaras, não é verdade? E que máscara que Jesus usava, já que ele é o referencial? Nenhuma. Exatamente. Sepulcros caiados de branco. Né? Eles vinham com aquelas posturas todas, mas por dentro eram o quê? Sepulcros, túmulos.
estavam mortos, né? Porque não tem nada ali, não tem nada, se abre, não tem nada, é uma figueira estéril, não tem fruto para dar, só tem folha, folha não alimenta ninguém. É isso que Jesus falava. Então, não adianta, você não consegue enrolar a pessoa por muito tempo. Eles faziam aquelas orações belíssimas, não sei o quê, mas não tinha, não falavam com o coração, não tinham conteúdo. Então, era uma coisa invernizada, né? Como a gente vê por aí, né? Bom, acabou? Acabou aí? Então, vamos botar outra? Vamos, agora a gente vai entrar na aula de hoje. Ai, Senhor. Foi esse capítulo, comportamento assertivo? É bom o capítulo, hein? Acho que deu para a gente... Resistência aos maus. Não, esse ela não entrou, não. Ela falou, Ricardo, a aula é resistência ao... Ah, resistência aos maus, que ela falou. É esse aqui. Aí. Ó, vamos começando. Capítulo 31. A fim de serem aplicados no cotidiano existencial, alguns conceitos enunciados e vividos pelo mestre Nazareno impõem compreensão de sentido e atualidade de significado em face da sua magnitude sob todos os aspectos considerados. No estatuto desenhado e por ele exposto, com incomum beleza no Sermão da Montanha, essa imagem aqui é do Sermão da Montanha, tá, gente? Existem graves propostas que constituem verdadeiro desafio para serem vivenciadas em toda a sua pujança, especialmente aquelas que se referem à lei antiga, em torno dos inimigos, dos maus e dos antagonistas, examinada sob a ótica dos novos compromissos para com a vida. Então, vocês lembram do Sermão da Montanha. O que Jesus anunciou no Sermão da Montanha? Primeiro, Mateus introduz lá no final do capítulo 4, que Jesus estava no auge do seu ministério, né? Jesus estava, assim, já pregando para multidões, pessoas que vinham de todos os lugares, todas as regiões, para ver Jesus, para estar com Jesus, porque ele já curava todo mundo, ele já realizava prodígios, era uma pessoa fantástica, e vinham de toda a Síria, né? Toda a Síria é todo mundo naquela época, né? Todos os cantos, ter com Jesus. E muita gente estava atrás dele nesse momento. E Jesus, vendo toda aquela multidão, subiu a montanha, que na verdade não é nenhuma montanha, mas é um monte, né? Um espaço maior assim. E no lago lá de Genezaré, ele sobe nessa montanha e senta. Quando Jesus senta, ele começa a narrar esse hino cristológico, esse sermão da montanha, que é maravilhoso, que é bem-aventurados, né? Aí ele vai falar todas as bem-aventuranças, que são 7 bem-aventuranças, segundo Mateus conta para a gente, e depois ele continua falando, e dá mais ou menos 2 capítulos no que está registrado no Evangelho de Mateus sobre isso, tá? Então, ele anuncia bem-aventurados. Quem são esses bem-aventurados? Felizes, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Ele vai narrando todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem, pá. É maravilhoso isso, eu não trouxe aqui, porque não é o tema da nossa aula. Mas, o que ele está dizendo aqui? Ele está quebrando um paradigma importante. A Jona está falando exatamente isso. A lei dos antigos falava o que em torno dos inimigos? A lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Existia uma regra clara, né? A pessoa cometeu uma injustiça, ela tinha que pagar essa injustiça, né? E Jesus olha para toda a injustiça do mundo e chama essas pessoas, os injustiçados, os pobres, os famintos, os humildes, os mansos, de felizes.
tá? Mas essa felicidade que ele fala não é uma felicidade comum, é uma felicidade inalterável, inesgotável. É uma felicidade absoluta. Ele leva isso para uma palavra que ele chama no grego, que se chama makarioi. Quando você ouve makarioi para um grego, naquela época, significa a felicidade dos deuses. Os gregos, eles eram o quê? Politeístas, não é verdade? Então, quando um grego falava makarioi, é o quê? Felicidade dos deuses. O que deve ser uma felicidade para um deus? É uma felicidade inalterável, né? Então, cada bem-aventurados daquele que Jesus fala é makarioi. Aí fala, makarioi? Imagina para os discípulos, para toda aquela multidão ouvindo isso. Makarioi, os que têm fome, os que têm sede, porque eles serão saciados. Makarioi, os que são misericordiosos, que obterão misericórdia. Como assim? Como Jesus está falando? Isso impactou, é chocante para aquela população ouvir dessa forma, como estava sendo dito por Jesus. Então, Jesus rompe com os paradigmas antigos. Ele quebra com tudo isso que a lei antiga dizia em torno dos inimigos. Porque os antigos jamais iam anunciar algo desse jeito. Que felizes são os excluídos, os fracos, os humildes, os injustiçados, os oprimidos. Nunca ia passar na cabeça de alguém, na humanidade, até o Sermão da Montanha. Entendeu? Então, esse Sermão da Montanha é um divisor de águas na história do mundo. O que foi pronunciado por Jesus até ali, dali em diante, mudou a maneira de enxergar o mundo. A misericórdia desceu dos céus para a terra através do Sermão da Montanha. O amor divino apareceu no mundo através do Sermão da Montanha. Porque Jesus reconhece que as pessoas que estão em sofrimento, elas têm uma felicidade absoluta. Elas têm o reino dos céus. Elas têm um amor infinito. Elas verão a Deus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Está lá, né? Então, é um absurdo para um judeu naquela época pensar desse jeito, para um grego, para um romano, qualquer pessoa antes de Jesus ver dessa forma no mundo ali daquela região de Jesus, ver dessa forma, era uma loucura. Então Jesus acaba com o quê? Com a lei antiga em relação aos inimigos. Porque o quê? Quem nasceu pobre vai morrer pobre na cabeça daquele pessoal. Quem nasceu com fome, com sede, é um miserável. Quem nasceu coxo, manco, cego, não sei o quê, acabou, meu amigo. Você é o teu karma, o problema é seu. Você não vai ter você não tem esperança. Né? Justiça divina, é a cabeça deles. Entendeu? Agora Jesus não. Jesus exorta que esses caras, sim, são os felizes. Esses caras. É muito forte o Sermão da Montanha, quando a gente estuda ele. Diante das dificuldades geradas pelos maus e seus aguerridos aficionados, como não resistir-lhes, se eles insuflam o ódio, fomentam a revolta e a sua agressividade fere os sentimentos mais profundos do ser humano, como não resistir aos homens maus que se multiplicam, dominando a terra? É certo que a Carta Magna, você lembra, André, o que foi? Se estabelece a normativa do perdão, mas não propõe à vítima a perda da dignidade, antes a enriquece. A covardia moral, ao inverso, propugna pela coragem da fé. A vilania, pelo contrário, induz ao estoicismo. A não resistência ao mal, de forma nenhuma, significa a sua aceitação tácita, aqui é uma observação, como estímulo ao seu prosseguimento e predominância. O texto ele vai clarear. O que a Joana está querendo dizer aqui? Não resistais ao mal. Quando a gente tenta resistir ao mal, eu estou me equiparando a ele. Tá? Quando eu tento resistir a um inimigo, eu estou criando forças contrárias a ele. Eu estou brigando com ele. Eu estou batendo de frente com ele. Então, as frequências vibratórias são as mesmas. Estamos no mesmo nível.
Olha que interessante. Estamos brigando, né? Eu desci para brigar, né? A gente lê isso até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, qual é a proposta? Não resistais ao maligno. Se te pedirem a túnica, entregai também a capa. Entregai também a capa. Não resistais ao maligno. Se lhe baterem na face esquerda, apresentar-lhe também a outra, a direita. Se lhe baterem numa face, apresentar a outra. Se lhe pedirem para caminhar 1000 passos, caminheis 2000. Né? Jesus falando. Então, ou seja, não resistais ao maligno. A gente não pode resistir ao maligno. Por quê? Se a gente resistir ao maligno, a gente está descendo para o nível do maligno. A gente vai provar as sensações do mal. A gente vai brigar, a gente vai entrar nas sintonias do mal. Os cristãos, eles iam para os circos, né, romanos, resistindo ao maligno. Como é que eles iam? Cantando. Cantando os salmos, os louvores, exatamente. E eles eram comidos pelos leões. Não entendia. Exatamente. Exatamente. Como pode? Exatamente. E vários, se vocês forem estudar algumas histórias de mártires cristãos, alguns leões não comiam cristãos. Não comiam. Porque o cara estava tão em meditação, tão sereno ali, tão calmo, que o leão, a fera, mesmo com fome, se afastava. Não comia. Aí eles tinham que cortar a cabeça dos caras. É complicado. Então, enfim, porque eles entenderam essa história. Porque a morte corpórea não significava nada. Cristo vive, eles viram Jesus ressuscitado, né? Então, eles sabiam que não havia por que temer a morte do corpo físico. Então, eles se entregavam aos leões. Mas eles não abjuravam a sua fé. Eles não abriram mão daquilo que eles acreditavam. Eles não tinham medo. Joana de Cusa foi queimada viva. Ela e o filho, que implorou para não ser, né? Mas eles foram. E porque ela entendeu. Ela ali já estava com muita clareza. Vai lá. Entendeu? A não resistência ao mal, de forma nenhuma, significa a sua aceitação tácita. Então, olha só. Não resistir ao mal não é a mesma coisa que aceitar o mal. Olha que perigo. Aí você precisa o quê? Enxergar o mal que está acontecendo, mas você saber quem você é, o que você é, com quem, que time que você joga, né? Pensando numa linguagem mais nossa. Qual é o nosso time? Nosso time é esse aqui, ó, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes. Essa é a nossa seleção. Esse é o nosso time. A gente está aqui, está escalado. Apertou o cerco, imediatamente a gente faz o quê? Entra em oração. Qualquer crise, tentativa de assalto, situação de problema, algo vai acontecer, você está sentindo o mal se aproximando de alguma forma, o que a gente faz imediatamente? Entra em oração. Se possível, abre o Evangelho, medita, reza incessantemente, orar e vigiar incessantemente, o tempo todo. A gente fica em oração. O mal vai continuar chegando, não tem problema, a gente continua em oração. O corpo físico está desfalecendo, a gente está adoecendo, a gente percebe que está chegando o fim do corpo físico. A gente vai estar pensando em quê? Em resistir, a ficar mais minutos, segundos dentro do corpo? Não, a gente vai ficar em quê? Em oração, em prece, em serenidade. Que, se esse é o momento, que estejam ali todas essas almas maravilhosas do mundo espiritual que possam nos acolher. E a gente pede para que a ajuda espiritual seja feita nesse momento. E a gente fique em oração. Nos momentos extremos, um parente nosso está em dificuldade também, está em desenlace, está no momento de finitude do corpo físico, a gente está como? Em oração, a gente não está desesperado, querendo, não, fica, pelo amor de Deus, não é a hora. Quem somos nós para dizer o dia e a hora de cada um? A gente não tem esse direito, a gente entrega para o Senhor. A gente fica dizendo o quê? Que seja feita a vontade dEle. É Ele que sabe. Senhor, que seja feita a vossa vontade.
que sejamos instrumentos da vossa paz. Como Francisco de Assis falava. E você segue no mundo. Quando a gente percebe algo que vai acontecer, que a gente tem as antenas, todo mundo tem as antenas ligadas, a gente tem intuição. Meu filho, minha esposa, meu marido, alguma coisa está para acontecer. A gente tem ligações, vibrações, a gente capta, os espíritos nos avisam, como a gente viu numa aula passada aqui. Os espíritos anunciam as catástrofes, não era? Não tinha um negócio desse? As calamidades e tal, tinha um negócio desse. O quê? As calamidades. Eles nos antecipam algumas coisas que podem acontecer. Mesmo assim, a gente cai. Enfim, a gente precisa estar como? Atento, em oração, em vigilância. O mal, ele chega, mas ele tem data para acabar. Não há mal que sempre dure, não é verdade? E não há bem que o quê? Não há bem que nunca se acabe. Nunca se acaba. Tá. É esse ditado aí. Isso aí. Trata-se de uma conduta. Porque, olha só, a maldade é a produção de quem? Da ignorância dos homens. E o bem? É de Deus. Deus é infinito. Deus tem início? Deus tem fim? Não. A ignorância tem fim? Tem fim. Então, a ignorância não tem início, mas ela tem fim. A gente não sabe o início da ignorância, porque ela iniciou-se com a criação do próprio ser. Nós nascemos simples e ignorantes, mas ela tem um fim. Então, a partir que o conhecimento se apresenta, a ignorância ela cessa. O conhecimento tem início. O conhecimento tem início, mas ele não tem fim. Olha que bonito. O conhecimento não tem fim. Paulo de Tarso o quê? Então, beleza. Que seja Paulo de Tarso que dá essa ideia. Maravilhoso. Uhum. Uhum. A gente tem que entender que pode acontecer situações calamitosas na nossa vida. A gente está aqui para isso. Tá? Deus pode lançar provas para a gente. A gente vai enfrentar várias situações conflituosas, difíceis. É natural, mas a gente precisa estar como? Preparado. Estar pronto para isso. Como é que a gente se prepara para isso? Com muitas orações, com muitas preces, conhecendo a nós mesmos, entendendo como nós funcionamos nos momentos de dificuldade, nos momentos de dolo. Na dúvida, a gente entra em oração. Viu que a coisa está difícil? Nosso pensamento automático tem que ir para onde? Para Deus. Rapidamente a gente tem que entrar nisso, porque é lá que é o nosso ponto seguro, nosso porto seguro. Trata-se de uma conduta trabalhada na decisão moral de compreender a ocorrência ou o indivíduo, sem enfrentamentos lamentáveis, de modo que não se derrape no mesmo equívoco daquele que se asfixia nos seus vapores pestíferos. Para manter-se uma conduta compatível com a mensagem de paz, são necessárias a coragem da fé e a certeza da vitória do bem, na incessante batalha do processo iluminativo. Quando se é dúbio de conduta e frágil de caráter, facilmente se resiste ao mal e ao homem mau, enfrentando-os com os mesmos equipamentos de violência, tornando-se-lhes semelhante ou mesmo pior do que eles. Trata-se de um erro lamentável essa conduta. Portanto, a luta, às vezes desigual, em face do estágio de evolução de cada um dos litigantes, somente gera desastres e vitalizações da desordem, do crime, da perversidade. Somente o amor é possuidor da força que transforma o desatino em equilíbrio, reorganizando os mecanismos do sentimento humano atribulado,
Qualquer tentativa para competir em brutalidade redunda em desastre mais calamitoso. Dessa forma, para que sejam implantados o bem-estar, a harmonia, o dever e a lídima, fraternidade entre as criaturas humanas, os enfrentamentos tornam-se naturais e mesmo necessários, em razão dos fatores degenerativos que nelas predominam temporariamente. Eu queria parar por aqui para a gente poder fazer uma pequena meditação, para na aula que vem, para a Carmen também poder pegar um pouco desse capítulo, né? E ela contribuir também com os comentários dela. Ainda faltam 7 minutinhos. Meninas, pessoal, Jana, pode apagar um pouquinho a luz, por favor? Obrigado. Então, vamos elevar nossos pensamentos nesse instante ao Divino Mestre Jesus, sentir a vossa presença no meio de nós, elevar ao alto, sentindo Cristo dentro de cada um de nós, como uma pequena chama que arde no centro do nosso peito, onde nos concentramos. Ali está o Senhor. Essa chama que nos aquece por dentro e se expande e se expande como uma bola de fogo. E nós respiramos suavemente. E a cada inspiração, invocamos o Senhor para dentro do nosso peito. E expiramos suavemente. Misericórdia. E assim faremos. Inspiramos. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Senhor, tende piedade. Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. Jesus Cristo,
Vamos respirar fundo. Abrir os olhos devagar. Movimentar nas cadeiras um pouquinho, espreguiçar. Vamos retornando. Vocês têm praticado meditação em casa? Tem? Muito importante dedicar alguns minutinhos para vocês mesmos. Organizar a mente, organizar o pensamento. Século XXI, a quantidade de informação que chega é absurda. Seja pelas redes sociais, televisão, internet, tudo. É muito, muito rápido. A gente precisa de uma mente muito preparada para dar conta de tudo. Seja o trabalho, faculdade, escola, não importa. Compromissos, é muito acelerado. Quando a gente medita, a gente organiza a casa. Isso é o ponto 1 da lista, né? Tem N resultados. Fora ansiedade, outros benefícios que a meditação nos dá. Então, eu recomendo. É como escovar o dente. A gente escova o dente todo dia, né? Alguém não escova o dente todo dia? Não levanta a mão, por favor. Se a gente não escovar o dente todo dia, basta um dia sem escovar o dente já dá um prejuízo, não dá? Aí, se a gente escovar o dente um dia, 1 hora direto, adianta? E ficar a semana inteira sem escovar? Não resolve, né? É igual a meditar. Se a gente ficar 1 hora meditando, um dia na semana, e ficar o resto da semana inteira sem meditar, não resolve. É melhor você meditar 5 minutos todo dia do que meditar 1 hora no dia inteiro e todos os outros não. Senão você vai poluir sua mente de novo e nada resolve. Então, lembre-se sempre disso. É igual escovar o dente. 5 minutos, 10, ali, pouquinho. Faz um mantra, se puder, esse que a gente faz aqui, Jesus Cristo. Senhor, misericórdia, tende piedade de nós e tal. E você vai fazendo. Vamos fazer a prece? Te agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de aqui estarmos mais uma vez. Oportunidade de trabalharmos o conteúdo da nossa querida veneranda, Joana de Ângeles, nosso querido Mestre Jesus, que tanto nos ama e nos acolhe nessa casa amorosa. E assim, Senhor, com os pensamentos voltados para o alto, com os corações aquecidos por Ti, seguiremos em paz para mais uma semana de muito estudo e muita dedicação ao autoconhecimento. Graças a Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem.